motivo de alegria, né, gente? Mais uma manhã, a gente poder estar compartilhando a palavra, alimentando a palavra. Mas eu não tenho uma boa notícia para te dar, não. Talvez, né, você não goste do que você vai ouvir, né? Já vi que é sermão. Mas a gente não vem aqui para ouvir o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. Aleluia. Né? Por que eu digo isso? Porque hoje em dia as igrejas, infelizmente, não estou aqui para falar mal de outras congregações de forma alguma. Elas estão sim massageando o ego das pessoas e deixando de pregar contra o pecado. Porque o que faz você e eu enfraquecer na presença do Senhor é o pecado. O que nos mata é o pecado, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Não é a morte física somente não, mas também a morte espiritual. Quantos estão deixando de desfrutar das bênçãos de Deus porque estão mortos espiritualmente? Não conseguem nem mesmo chegar na presença de Deus, não conseguem fazer uma oração, não conseguem abrir a boca para prestar ao Senhor um louvor, porque estão mortos espiritualmente. E o que traz essa morte espiritual é o pecado. Então a igreja hoje ela está pecando em não pregar contra o pecado, aquilo que escandaliza, aquilo que envergonha, aquilo que afasta as pessoas da igreja. Infelizmente as igrejas hoje, elas estão a portas abertas aí com multidões, mas não é para repreender as pessoas, mas para prometer elas bênçãos e mais bênçãos. Mas a palavra do Senhor diz que se eu e você ouvir a palavra dele, se eu e você cumprir com aquilo que ele nos ensina, se eu e você praticar aquilo que nós aprendemos no Evangelho, não vai ser a gente que vai vir à igreja receber bênção, não. As bênçãos vão nos alcançar onde nós estivermos. Amém. Você não vai estar vindo aqui pedir, não. Você está vindo aqui só agradecer, porque a sua vida já vai ser uma vida abençoada. Amém. Mas para isso você precisa lutar contra o pecado. Você precisa entender o que desagrada o Senhor, o que não é do Senhor, o que você precisa descartar, o que você precisa renunciar. Você precisa aprender. E às vezes essa palavra incomoda, porque é realmente aquilo que nós estamos vivendo e passando. Não é vergonha, não é vergonha pecar, irmãos. Nós todos vamos pecar. A vergonha é não reconhecer que pecou, é não reconhecer que precisa mudar. Aí está a vergonha, porque somos falhos, somos pecadores. O apóstolo Paulo disse que ele era um miserável, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que fazia a obra de Deus com tanto amor, com tanta vontade, um homem que foi transformado, que teve a sua identidade mudada. Ele chegou a ponto de dizer: eu sou um miserável pecador, porque ele reconhecia as suas falhas. E essa é a maior virtude que nós temos, quando nós reconhecemos quando precisamos e aonde precisamos melhorar, quando reconhecemos que somos sim falhos, que somos sim dignos não somos nem dignos, mas buscamos a dignidade da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. E como que a gente busca isso? A gente fala: Senhor, muda o meu jeito de falar, o meu jeito de olhar, o meu jeito de pensar. Eu quero ser melhor, eu quero te agradar, não só com os meus lábios, não só vindo na igreja, no culto, mas em todos os momentos da minha vida. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser bênção na vida das pessoas. Eu quero resplandecer a tua luz, a tua santidade, o teu amor. Mas eu sei que para isso eu preciso mudar a cada dia. Eu preciso ser diferente. Mas é só o Senhor que pode me capacitar. Vai mudando, Senhor. Vai quebrando o meu eu, o meu orgulho. É assim que nós temos que buscar. É buscar sim realmente uma mudança, uma transformação. Uma mudança não só parcial, mas uma mudança completa. E aquele que busca, ele encontra. Aquele que busca, ele encontra. Porque o Senhor, ele é maravilhoso. Ele não vai de forma alguma virar as costas para aquele que está buscando, para aquele que está desejando ser uma pessoa melhor, para aquele que quer ser uma bênção na vida das pessoas. Ele vai fazer dessa pessoa uma bênção. Então que você entenda, né? Quando a palavra te incomodar, não se esmoreça, não se entristeça, se alegre, se alegre, se alegre, porque se ela te incomodou, talvez seja nesse ponto que você precisa refletir e mudar.
Talvez seja nesse ponto que você precisa reconhecer que algo tem que mudar, que algo tem que ser diferente. Amém, meus irmãos? Eu queria pregar um pouco sobre escândalo, né? Sobre escândalo, porque tem muito manchado a igreja do Senhor sobre essa terra. Abra a tua palavra comigo. Primeiro nós vamos abrir aqui em Lucas, mas você pode marcar Mateus 18, mas nós vamos abrir em Lucas, no capítulo 17. Depois você marca aí de uma vez para ficar mais fácil. Mateus 18. Nós vamos falar um pouquinho sobre escândalo, e é algo que tem acontecido muito nas igrejas e tem afastado as pessoas da presença de Deus. Tem colocado as pessoas em dúvida, tem colocado as pessoas confundidas, porque quando a pessoa não conhece a verdade, ela só ouviu falar da verdade, qualquer coisa que fala com ela, muitas das vezes ela acaba acreditando. Muitas das coisas que são lançadas na mente dela, no coração dela, às vezes ela acaba acreditando. Então a mídia hoje, ela só apresenta para as pessoas os escândalos. Você não vai ver a mídia falar assim, ó, o pastor, o missionário tal, fez uma obra maravilhosa, fez uma visita lá no interior, numa casinha, num asilo, numa casa de viciados, ou foi ali fazer uma visita ali no meio da favela, ali no meio da viela, ali debaixo do viaduto. Você não vai ver a mídia expor o bem que a igreja faz, não. Mas você vai ver a mídia expor: o pastor adulterou, o pastor tropeçou e o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Só vê o escândalo ser apresentado. Para o quê? Para confundir a cabeça das pessoas que não conhecem a verdade. Somente aquele que tem maturidade vai entender que aquilo é uma perseguição contra a igreja do Senhor, que isso vem de Deus da época de Jesus. Outros não, outros vão simplesmente acreditar naquela notícia e não vão querer pôr o pé dentro de uma igreja para ouvir a palavra de Deus. Vão perder por quê? Por causa do escândalo que foi lançado na mente deles. Então nós como igreja temos que estar vigilantes. A palavra de Deus fala: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós temos que estar preparados para lutar contra o escândalo, porque o inimigo tenta todo dia nos envergonhar, nos escandalizar, fazer com que a gente erre, para que esse erro venha a ser exposto. E esse erro sendo exposto vai trazer e vai gerar um escândalo. E esse escândalo pode afastar muitas pessoas da presença de Deus, como tem afastado. Amém? Nós vamos ler aqui Lucas 17, no versículo 1. Diz assim, ó: glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir aos irmãos aí que nesse momento agora, se você tem um celular ligado aí, põe no silencioso, se você não pode ligar. Fica atento a tudo que vai ser falado, para que você não venha perder, né, a oportunidade de receber a bênção, porque a maior bênção no culto é essa. É a palavra que liberta, é a palavra que nos transforma. Então, se tem alguma coisa aí ligada, pode tirar a sua atenção, né? Evita, né? Porque tanto pode tirar a sua como do irmão que está ao seu lado. Amém? Diz assim, ó: e disse aos discípulos: é impossível que não venha um escândalo, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Amém? Só até aqui. Eu não quero estender o trecho não, porque essa mensagem ela tem em Lucas, tem em Marcos e tem em Mateus. Cada uma com um objetivo, e cada uma ela traz uma visão, né? Aqui o meu texto aqui em Lucas fala, o título aqui fala sobre perdão, sobre fé, né?
lá em Mateus vai falar a respeito que os discípulos estavam se discutindo ali qual seria o maior, mas tudo se encaixa, né, nessa palavra, e o Senhor até usa lá em Mateus, nós vamos ver uma criança para mostrar quem seria o maior, e depois ele fala a respeito do escândalo, né, que se o nosso olho nos faz pecar, se a nossa mão nos faz pecar, que é melhor que a gente arranque fora, que entre no céu faltando uma mão, faltando o olho, mas que não vá com o olho, com as duas mãos, com os olhos e com as duas mãos para o inferno, né? Mas se nós pararmos para observar aqui, é tão sério isso, é tão sério, mas é tão sério isso, que o Senhor ele já traz a mensagem de uma forma dura, né? Ele fala: é impossível que não venhamos escândalos. Por quê? Porque ele conhece a nossa natureza, que é pecaminosa. É uma natureza que falha mesmo, que não tem jeito. Por mais que a gente vigie, que a gente está ali buscando, vai ter momentos que nós vamos tropeçar. E esse tropeço, às vezes, ele pode se tornar um escândalo. Porque você já viu aquela coisa que vai aumentando, uma coisinha pequenininha, a pessoa quer transformar numa tempestade? É assim que acontece. Esse é o papel do inimigo, nos acusar e com mentiras. Muitas das vezes você cometeu um negocinho desse tamanho, mas a pessoa ela aumenta, chega na 10ª pessoa que está sabendo daquilo, a história já é totalmente diferente do que ela realmente foi. Porque o papel do inimigo é distorcer, aumentar, para aquilo gerar escândalo. Escândalo. Então, o Senhor já começa a falar aqui com os discípulos. E disse aos discípulos: é impossível que não venha um escândalo, mas ai daquele por quem vierem. Por que ele fala tão duramente assim? Porque o pecado, o escândalo, ele tem consequências. O pecado que eu e você às vezes comete, ele tem consequências na nossa vida e no mundo espiritual, até mesmo na vida das pessoas. Não vai achando você que você fala assim: ah, eu sou o dono do meu nariz, se eu pequei, problema é meu, ninguém tem nada a ver com isso, e problema, que se dane. Tem muita gente ignorante que pensa assim, mas ela não tem noção que ela está prejudicando de repente a família dela, a igreja que ela frequenta, se caso ela frequenta uma igreja. Ela está prejudicando as pessoas que convivem com ela, que estão ao redor dela. Mas como assim, Alexandre? É desse jeito que acontece. O pecado da gente ele é como uma, desculpa a expressão da palavra, uma merda lançada no ventilador. Ele suja todos que estão à sua volta, estão perto de você. Tem pessoas que estão sofrendo, que estão pagando por outras pessoas que cometeram pecados. Mas como assim, Alexandre? Isso acontece. Quantos rebanhos, quantas igrejas estão sofrendo, estão sendo acusadas, estão sendo mal faladas por causa de um ou outro que se deixou levar pelo pecado e escandalizou toda a igreja. Porque a igreja é eu e você. É eu e você. Mas se eu que estou aqui, ou o pastor, ou o Claudinei, ou até mesmo você que está aí, fizer algo muito bárbaro, aquela igreja lá, tal, assim, teve um irmão que fez isso. E aí, todos aqui vão, de alguma forma, ser comprometidos por o pecado de um ou de outro, que se gerou ali um escândalo. Por isso a gente tem que estar muito atento a isso. Deus está dando a gente uma oportunidade de passar por uma nova etapa dessa igreja. Essa igreja é uma igreja nova, um ministério novo que Deus colocou no nosso coração, como o Claudinei bem colocou aqui. A gente quer viver e vai viver, e é o certo viver a palavra. Por isso essa igreja chama Palavra Viva. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, mas para pregar a palavra. Não estamos aqui para te prometer, como muita igreja te promete isso, aquilo. Quem te promete é a palavra. E é a palavra que vai se cumprir na sua vida se você viver ela. Se você se dedicar a viver o que está aqui. Então nós estamos passando por uma etapa onde nós vamos estar no lugar que Deus preparou para nós, que Deus abençoou. E ali nós vamos ter uma responsabilidade muito grande. Mas muito grande.
é resplandecer a glória do Senhor naquele bairro, naquela vizinhança, a todos que estiverem ali conosco, que foram fazer ali uma visita, até mesmo fazer parte dessa família. A nossa responsabilidade é dar um bom testemunho, é resplandecer o amor, o perdão, é ter misericórdia quando o irmão pecar, não ser aquele que acusa, que denigra a imagem do irmão, mas que está ali para levantar ele, para ajudar ele, para fortalecer, a continuar caminhando e se desprendendo daquilo que tem feito ele errar, que tem feito ele pecar. Nós não podemos ser uma igreja que vive olhando a sujeira do outro, porque infelizmente dentro da própria igreja o inimigo trabalha nesse aspecto. Ele faz com que os irmãos, de vez olhar a qualidade do irmão, olha o defeito. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso, mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será tenebroso. Tem pessoas com o corpo tenebroso dentro da igreja porque só sabe acusar, só sabe ver defeito, só sabe ver sujeira, e essa própria pessoa começa a gerar escândalo, fazendo fofoca, fazendo intriga dentro da própria igreja. Ah, chegou o irmão ali assim, assado. Ah, mas o irmão é isso, mas o irmão é aquilo. Não, mas tem aquela... Às vezes chegou uma mulher bonita na igreja, bem vestida. Felizmente ela desperta ciúme, desperta inveja, que tem que ser repreendido no nosso meio. A irmã não errou em nada, só porque ela está muito arrumada e é muito bonita, ela começa a ser motivo de acusação. Vocês estão entendendo que às vezes nem precisa ter pecado, às vezes nem precisa ter o erro, mas quando o pecado está na pessoa, no caso de dar brecha para o ciúme, para a inveja, aquilo acaba prejudicando todo o rebanho. Por isso Deus me deu essa mensagem, porque logo logo nós estaremos lá e temos que estar preparados para ser exemplo, para ser bom testemunho. Eu não estou dizendo que nós não vamos errar, mas quando errarmos, que sejamos humildes o suficiente para reconhecer e reparar o erro com muita humildade. Em Mateus 18 aqui, vamos lá para Mateus 18. Antes de falar sobre o escândalo, Jesus fala, porque os discípulos ali estavam brigando para quem teria um lugar de honra, quem seria o maior ali. Que isso também acontece em minhas igrejas. Pessoas não sabem entender que somos iguais diante dos olhos do Senhor, que não é porque nós estamos ali com uma hierarquia, porque a igreja ela exige uma hierarquia, uma liderança, né? Para que as coisas funcionem, para que tenha direção. Isso é natural, toda igreja precisa de uma hierarquia, mas não é porque existe essa hierarquia que nós somos uns melhores do que os outros. Não é porque você tem 20 anos de ministério, porque você tem 2 dias de ministério, porque você chegou na igreja agora, que somos diferentes. Não, somos iguais diante dos olhos do Senhor. Estamos com o mesmo objetivo de ir para o céu, de levar pessoas para o céu. Mas ainda há essa disputa, ainda há esse mal que opera em meio à mente dos irmãos, querendo um às vezes ser melhor do que o outro, um querer ser mais reconhecido do que o outro, e isso também gera escândalo. E quando o Senhor Jesus foi tratar disso com os discípulos, ele disse, ele coloca aqui, ó, Mateus 18, naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles, e disse, em verdade vos digo, se não vos converteste, não vos fizeres como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então Jesus pega uma criança, que ele fala também lá na história de Nicodemos, né? Quem conhece a história de Nicodemos aí, quando Jesus encontra com um homem que já tinha muitos e muitos anos dentro do templo do Senhor, um homem culto aos olhos da sociedade, e ele é confrontado com o Senhor para ele nascer de novo. Ele não entende aquilo, ele fala, mas como assim eu nascer de novo? Como que eu já velho vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Então aí já é o primeiro passo. Se nós queremos ser pessoas que agradam a Deus, que sejam realmente transformadas, temos que entender que esse nascimento precisa acontecer. E quando você nasce de novo, você aprende a fazer tudo novamente.
sua fala vai mudar, o seu jeito de pensar vai mudar, o seu jeito de falar vai mudar, o seu jeito de entender vai mudar. Mas para que isso aconteça, existe uma coisa principal. Que Jesus, quando ele veio a essa terra, ele já deu esse primeiro exemplo para mim e para você. Ele podia ter sido gerado no ventre de uma mulher muito rica, cheia de poder, dentro de um palácio, mas ele foi gerado no ventre de uma pessoa humilde, de uma pessoa que, aos olhos do mundo, jamais teria capacidade de gerar o Rei dos Reis, o Filho de Deus Todo-Poderoso, o Salvador. Então ele escolhe uma menina humilde, porque ele é gerado numa manjedoura, onde que animais alimentavam. Por quê? Porque ele queria despertar em mim e você a importância que o início exige humildade. Sem humildade, meu irmão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E a humildade, ela luta contra o orgulho, contra o nosso eu. A humildade faz a gente se humilhar, a gente às vezes se colocar como pano de chão. Mas nós temos que entender que isso vai passar. Nós estamos a caminho do céu, nós estamos aqui como peregrinos. E às vezes essa humilhação, esse pisar em nós, isso vai passar. O que nos espera é muito maior. Então ele coloca aqui para os discípulos assim: portanto, aquele que se tornar, no versículo 4, portanto, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Ou seja, já tem recompensa a partir do momento que você entende que você precisa ser humilde. Você já começa a ter recompensa. Não do homem, não do mundo, mas de Deus. Porque às vezes você é humilde, você espera que a pessoa reconheça que você é humilde. Não vai por esse caminho, não. O ser humano não vai reconhecer a sua humildade. Pelo contrário, ele vai tentar tirar a sua humildade, porque muitas das vezes ele está sendo usado pelo inimigo para isso. Então ele não vai falar com você: nossa, você é uma pessoa tão humilde. Não, de repente ele vai começar a levantar falso testemunho. Você não é humilde, não. Você é isso, você é aquilo. Então não espere do homem reconhecimento. Não espere do homem aquilo que você gostaria de ouvir. Espere isso do homem, não, porque o homem não tem nada de bom para te oferecer. Seja reconhecido, espere reconhecimento da parte de Deus. O pastor, quando foi orar para mim aqui, ele me fez lembrar de uma visita que eu fui fazer uma vez. Fazer uma visita numa obra que tem ali no Santa Lúcia ali, aqueles prédios que são, aqueles prédios que tem ali agora, nessa época não tinha ainda não, estava tudo em construção. Aí eu fui fazer uma visita que o pessoal que trabalhava lá me convidou para estar indo lá fazer uma visita, para estar ali dando uma palavra, ensinando uma palavra, para poder fortalecer os irmãos ali também. Eu fui com muito boa vontade, com muito prazer, assim. Aí quando eu cheguei lá, tinha dois irmãos lá que parece que são muito usados em revelação, assim, em visão, né, espiritual. Aí na hora que eu cheguei lá, eles começaram a olhar para mim e falaram: meu Deus do céu. Começavam a olhar assim: meu Deus do céu. E eu fiquei sem entender aquilo, né? Falei: nossa, será que está vendo alguma coisa errada ali que eu não estou vendo? A gente já começa a pensar, né, às vezes até para o lado errado, né? Porque qual que é o nosso medo, muitas das vezes? Que as pessoas descubram as nossas falhas, os nossos erros, porque nós temos. Esse é o medo do ser humano. E quando isso é exposto, ele se envergonha, ele se entristece. Não é assim que acontece? É. Porque tanto você que está aí como eu, que estou aqui como pastor, como uma pessoa que está lá, erramos. Mas todos nós temos medo que esses erros venham ser expostos. Isso é natural. Não adianta você chegar e falar: ah, não, eu tenho isso comigo. Não. Nós temos medo. Mas a humildade vai quebrando este medo. Vai trazendo simplicidade, dando-nos capacidade de nos humilharmos. Falarmos: errei mesmo. Sou falho aqui, sou falho ali. Preciso mudar mesmo. E Deus está me mudando, vai continuar me mudando, porque eu creio na misericórdia do Senhor. E aí eu olhei para o rapaz assim, começou a me olhar meio assim, ficava olhando e falava com o outro, assim, uns comunicando com o outro. Não, mas que isso? Nossa Senhora, meu Deus do céu. E eles não falavam nada comigo, eu perdido ali. Aí depois eu cheguei e falei: irmão,
Você vai me desculpar, mas deixou muito curioso. Quando eu cheguei, vocês ficaram meio assim, irmão do céu. Quando você chegou aqui, Deus me dá uma visão de uma bandeja descendo do céu cheia de fruta. Eu falei, mas que isso? Uma bandeja descendo do céu cheia de fruta? O que? Aí mais tarde, bem depois, Deus começou a me mostrar, começou a me revelar aquela visão e aquela revelação que eu tinha tido. No momento eu não entendi, mas Ele quis mostrar para mim que o Senhor ia me dar a capacidade de dar muito fruto. Amém. Ele ia me dar essa capacidade. Amém. Não de mim mesmo, mas viria dele esses frutos para serem gerados em mim. Então não adianta eu querer achar que eu sou o melhor, porque se eu amanhã estiver dando muito fruto, estiver fazendo a diferença, não é porque eu sou capaz, não, porque isso veio do céu, isso veio de Deus. Por quê? Porque Deus agradou da minha humildade, da minha busca, da minha humilhação. E aí Ele começa a te honrar. Ele começa a te honrar. Então você pode ter certeza, não vai ser o homem que vai te reconhecer, quem vai te tornar uma pessoa, né, honrada. Não, é Deus. Isso vai vir do céu. Amém. Isso também não é de você, é de Deus. Estou dando esse testemunho, gente, porque realmente é um grande escândalo quando pastores estão disputando, membros estão disputando quem é o melhor, quem é o pior, quem... Isso é muito... chega a ser até ridículo, mas existe. E aí o Senhor coloca para esses discípulos que eles tinham que voltar a ser criança, ser humilde. Ser humilde. Porque uma criança também ela tem umas outras, tem virtudes que se a gente olhar para uma criança e falar, não é mesmo, né? Criança, quando você corrige ela ali, às vezes dá nela uma correiada, dá nela uma chinelada, dá nela uma dura ali, porque isso é necessário. Mas não bate no meu... Amém, que bom que você não precisa, mas a Bíblia fala que ele não pode tirar a vara do nosso filho, a gente tem que corrigir. Lógico que você não vai espancar, você não vai matar, você não vai fazer nada disso contra o seu filho, mas ele uma chinelada, põe ele na rédea, acorda ele, dá um bate nele, dá um impacto nele. Mas você pode reparar, daí a 5 minutos ele está rindo para você, 10 minutos ele está rindo para você. Dificilmente uma criança guarda mágoa, guarda rancor. Uma criança ela tem mais inocência, mais condição de perdoar. Ela tem um amor mais puro. E Deus quer isso da gente, que a gente tenha condição de perdoar, ser mais, compreensivo, não guardar mágoa. Mas quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais ranzinza, a gente vai ficando mais duro, a gente não consegue perdoar fácil, a gente não consegue olhar, para a pessoa que nos magoou com um amor sincero e verdadeiro e puro. A gente fica aquele resíduo ali dentro da gente, aquilo vai corroendo a gente, aquilo vai arrebentando com a vida da gente. Então quando a gente volta a ser criança, a gente entende tantas qualidades que precisam existir em nós e que estão sendo perdidas ao longo da vida. Então nós temos que olhar para a criança, reparar como a criança é. Que a gente venha ter aquelas qualidades, ter aqueles comportamentos. Vamos ser rebeldes em algum momento? Vamos, é natural. Mas vamos também aprender a ser corrigido. Vamos aprender a tomar dura e nos colocar no nosso lugar. Vamos aprender que vamos também ser castigados pelas nossas más escolhas. Vamos sofrer a consequência das nossas más escolhas. E aí você vai começar a ter discernimento. Não, eu estou passando por isso porque eu vacilei ali atrás. Mas agora eu vou vigiar, não vou vacilar daquele jeito mais não, para não sofrer esse dano de novo. Porque Deus te perdoa, mas Ele faz questão que você prova do fruto que você mesmo plantou. E esse fruto, às vezes, ele vem amargo. Não foi Ele que plantou, foi você mesmo. Eu hoje colho os frutos que eu plantei há 10 anos atrás ainda. Eu ainda colho hoje. Mas hoje eles não me fazem mal. Amém. Sabe por causa de quê? Porque hoje eu tenho humildade para entender que quem plantou foi eu mesmo. E que eu tenho que comer para mim não mais plantar.
Eu tenho que sofrer o dano para mim não mais dar essa brecha para o inimigo, para mim não mais voltar a esse pecado. Amém. Eu preciso. E hoje eu consigo entender mais facilmente isso. Mas tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que basta ser puxada a orelha que elas se enrijecem. Não. Opa, opa. Aí de vez ela aceitar, sabe o que ela faz? Ela começa a apontar o seu defeito. Aí vamos supor, um líder vai trazer uma direção, uma exortação, uma correção na vida da pessoa, a pessoa endurece e fala: e você? Você também errou aqui, você também errou ali. De vez ela ser humilde para aceitar a correção e falar: não, eu vou buscar melhorar, que Deus tenha misericórdia de mim, obrigado por você ter me dado essa visão, essa direção. Às vezes eu não estou enxergando, porque às vezes a gente não consegue enxergar a sujeira em nós, mas as pessoas que nos amam, elas vão enxergar. As pessoas que estão no mundo, elas vão enxergar. Às vezes a gente não consegue entender que nós precisamos mudar em tal aspecto, mas as pessoas estão vendo que a gente precisa mudar. Então, se a gente não for humilde para aceitar, a gente vai fazer como o mundo faz. Ô Bevimar, você fez isso. Alexandre, mas você também faz isso. Ô Tim, você fez isso. Alexandre, mas você também não pode falar não, que você faz isso. Fica aquela troca de acusações. Mas a pessoa que está trazendo a exortação para você, ela não está te acusando, de repente ela está trazendo para que você melhore. Mas você já começa a entrar em guerra, porque você não tem a humildade. Você de repente não sabe ser liderado. É muito difícil. Tem gente que tem um espírito de liderança. Eu falo por mim porque Deus me deu esse espírito de liderança, às vezes, em vários aspectos, não é só de igreja não. Às vezes eu estou fazendo alguma coisa, eu quero dizer. É natural, cada um tem é natural. E foi muito difícil de eu ir quebrando isso, que até hoje isso é quebrado em mim. Porque eu não posso chegar aqui ser hipócrita e falar que eu sou perfeito. Não sou não, gente. Sou perfeito nesse ponto não. Estou a cada dia buscando melhorar a cada dia. Eu ainda tenho certas situações que eu preciso me quebrar mesmo. Mas Deus está na boa. A obra que Ele começou, Ele está continuando. Porque eu sou sincero diante dele nas minhas orações. Eu sei que eu preciso mudar muito. Não é pouco não, é muito. E isso agrada a Deus quando a gente entende que a gente precisa mudar a cada dia. Não é o tempo, não é o conhecimento que livra a gente de mudar, não. A gente tem muito conhecimento, mas às vezes é uma coisa tão simples que a gente não tem. Agora, uma coisa que todos nós precisamos buscar é isso. É reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas. Entender que existe uma liderança que nos ama e que tem responsabilidade sobre a nossa vida. Porque vai chegar um momento que você vai errar, que o pastor vai chegar em você, vai dar em você uma dura ali, com amor. Se você tiver essa humildade, você vai crescer. Mas se você for duro e começar a ver o defeito do pastor, você vai ficar parado, meu irmão. O pastor não vai perder nada, quem vai perder é você mesmo. E se isso gerar um escândalo, quem vai perder é todo o rebanho. Vocês estão entendendo a responsabilidade? É todo o rebanho. Porque se você for corrigido e aí chegar para uma pessoa e começar a fazer uma fofoca, não, o pastor veio me corrigir, veio falar algo comigo, veio pegar no meu pé, mas o pastor faz isso, o pastor faz aquilo, o pastor é assim, o pastor é assado. E aquela conversa começar a render, o que vai acontecer? Vai gerar escândalo, fofoca. Por isso que o Senhor falou que os mexeriqueiros, eles não vão herdar o reino dos céus. Quem que gosta de muito não vai herdar o reino dos céus, porque lhe falta humildade para ser liderado, para ser repreendido, para ser corrigido. Então que possamos estar seguros disso, gente. Porque nós temos, igual eu disse, uma responsabilidade muito grande daqui para frente. Não que ela já não exista, mas cada dia que passa ela vai ficando maior. A responsabilidade, cada vez, o que a palavra fala? A quem mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Então, quanto mais perto de Deus você chega, mais responsabilidade você tem. Você sabia disso?
Quanto mais perto de Deus você chega, mais você é perseguido, mais você é contraditado, mais você é caluniado. Então você tem que ter uma sobriedade, uma sabedoria para saber lidar com tudo isso e continuar sendo um bom testemunho. Vamos fazer diferente. Vamos que as igrejas, não posso generalizar que está tudo errado, não. Tem muita igreja séria aí, tem muita igreja aí que está cheia da presença de Deus, mas eu posso afirmar que a grande maioria está se perdendo, infelizmente. Mas isso também é a palavra de Deus. A palavra de Deus fala que nos últimos dias a fé de muitos se esfriaria. E uma das coisas que tem feito a fé de muitos se esfriar é o escândalo, é o pecado que não é tratado, porque o pecado muitas das vezes ele precisa ser somente tratado. A libertação é um tratamento, mas quando a pessoa não quer ser tratada, aí fica difícil. Eu não posso querer tratar você se você não se dispor a ser tratado, se você não entender que você precisa ser tratado. Por mim? Não, pela palavra de Deus. A palavra que vai te limpar, não é eu. Quem sou eu para poder ter essa autoridade, né? Quem sou eu? Eu não. Mas a palavra nos limpa, ela nos purifica, ela nos torna cada dia melhor. Então a palavra vai te mudar. Se você ouvir e praticar o que ela tem te mostrado, for dirigido por ela, ela vai te tornar uma bênção na vida das pessoas. E esse é o maior objetivo nosso, é ser bênção. É ser bênção na vida das pessoas. É levar pessoas para o céu, para onde nós queremos estar. As demais coisas não serão acrescentadas. Não esquenta a cabeça, não. O que é bom para você, Deus vai te dar. Não precisa você vir aqui fazer campanha, buscar isso, buscar aquilo. Não. Você tem que buscar agradar a Deus, obedecer o que Ele tem te mostrado. E as demais coisas não serão acrescentadas. Colocar Ele em primeiro lugar. Ser fiel a Ele no pouco, no muito, na doença, na tristeza, na alegria. É isso. O demais você pode ficar tranquilo. Se você precisa de uma cura, Ele vai te dar. Se você precisa de um carro melhor, Ele vai te dar. Se você precisa de uma porta de emprego melhor, Ele vai te dar. Se você precisar. Lembra disso. Se você precisar. Porque às vezes você não precisa, mas você deseja. Você quer. Você quer. A vontade é muito diferente da necessidade. Tem coisas que não é para você, que vai te estragar se Ele te der. Mas aquilo que for bom para você, Ele vai te dar. Aquilo que for fazer de você uma bênção, Ele vai te dar. Amém, meus irmãos? Amém. Eu agradeço pelos irmãos ter tido a paciência, a atenção. Estou vendo que todo mundo prestou muita atenção no que foi falado. Isso é importantíssimo. Então, quando dispersa, quando foge a atenção, eu pego no pé. Mas quando estão atento à palavra, eu também dou glórias, porque você recebeu. Você recebeu nessa manhã o que você precisava receber. O alimento que você precisava, você recebeu. Porque você estava ligado. Temos que estar ligados nas coisas de Deus. Temos que estar atentos. E não só nas coisas de Deus, mas o que está acontecendo no mundo. Porque os sinais estão aí, gente. Tem gente dormindo. Não está entendendo que Jesus está às portas. Tem gente dormindo, infelizmente. Tem gente adormecida aí. Mas a igreja precisa estar alerta. Para não ser pega de surpresa. Para não ser como aquelas 5 noivas que estavam ali sem o azeite. Estavam ali e aí elas apavoraram na hora. Por quê? Porque Ele disse que Ele vai vir como um ladrão. Então nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas nós temos uma pista que Ele nos deu. Os
Sinais. Então temos que estar atento ao que está acontecendo. Atento à palavra e atento ao que está acontecendo no mundo. Para nós estarmos preparados para aquele grande dia. Amém? Amém. Uma salva de palmas para a palavra do Senhor.